Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Esse vídeo é para os alunos do 8º ano, turma 800 e 801. Nesse vídeo eu quero falar com vocês do capítulo 7, Estados Unidos, a potência impera. Impera, né? Estados Unidos, a potência impera. Dando continuidade aí do capítulo 6, que nós já falamos no vídeo anterior, tá? E nesse capítulo a gente vai falar aí da parte administrativa dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Após a independência das 3 colônias que deram origem aos Estados Unidos, foi necessária uma organização administrativa do novo país. Dessa forma, em 1787, passou a vigorar o federalismo, sistema de governo em que vários estados se reúnem para formar e organizar um país, tá? Então, existe toda uma organização, tá? Todo um estudo para se formar um país. Os Estados Unidos não foi diferente, ok? O federalismo estadunidense é pautado por alguns princípios. Vou citar para vocês alguns desses princípios, tá? São os principais aqui que vocês precisam saber para como foi formado aí esse território. Então vamos lá. A junção dos estados deve gerar em torno de um mesmo interesse. Esse é o primeiro. O segundo, a União propõe as leis pertinentes à ação e atuação do governo federal. E os Estados Unidos elaboram aquelas que não cabem ao poder central. Terceira, todos os estados da federação devem instituir poderes legislativos, judiciários e executivo. Quarta, a Constituição Federal está acima das demais leis fundamentais dos estados da federação. Então, esses são os 4 principais princípios, né, pautado aí no federalismo dos Estados Unidos, ok? Na página 29, vem falando do fortalecimento do capitalismo. A gente já falou bastante sobre capitalismo, tá? E os Estados Unidos, eles adotam aí, a política econômica dos Estados Unidos segue os princípios do capitalismo em seus modelos atuais. Quais são esses modelos atuais? O capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Dessa forma, o país posiciona-se no centro de um modelo produtor que relaciona e integra várias economias do mundo, tá? Então, ele usa esses 2 modelos de capitalismo, o financeiro e o informacional. Com isso, ele consegue fazer toda essa relação, né, com os demais países do mundo, ok? Então, vamos lá. Em razão de adotarem princípios liberais, nas primeiras décadas aí do século XX, os Estados Unidos viveram, sim, em seus momentos, maior crescimento econômico, com a devastação da Europa no fim da Primeira Guerra Mundial, período aí de 1914 a 1918, produtos estadunidenses invadiram o velho continente, suprindo a ausência de produtos causados pela guerra, né? Então, os Estados Unidos produzia e, com a devastação desses países aí após a Primeira Guerra, esses produtos eram comprados por outros países. Suas exportações alcançaram também países latino-americanos, que ainda haviam se industrializado. A gente está falando aí, inclusive, do Brasil, tá, gente? O Brasil pode entrar aí nesse exemplo aí de país industrializado aí. Surgia assim, tá? As chamadas de America's Hotspots, que é chamada aí em português modelo de vida americana, né? Acompanhado aí de divulgar a atração populacional para que aderisse à forma de vida que grande parte da população estadunidense seguia. A gente pode lembrar que até mesmo aqui no Brasil, várias pessoas, né, adotam esse modo aí estadunidense, né, de vida, vamos dizer assim.
Um outro assunto que vem falando aí nessa página 29, dentro do assunto do fortalecimento do capitalismo, vem falando aí da crise de 1929, né? A grande crise de 1929. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso, que nós já falamos num outro capítulo sobre esse assunto, mas só para poder fixar bastante, então vamos lá. Até 1928, o estímulo ao consumo alavancou a indústria e o comércio dos Estados Unidos. Sua política liberal permitiu a livre produção e comercialização de bens de consumo, gerando uma expectativa no crescimento ilimitado para a economia. Contudo, a recuperação econômica da Europa, o endividamento do mercado interno e a redução das vendas causaram uma queda drástica dos preços, né, dentro dos Estados Unidos. Então, a gente está falando aí dessa crise que abalou o mundo. Mas a crise, ela não aconteceu do dia para a noite, né? Ela veio ocorrendo aí a partir de 1928 e quando chegou no dia 24 de outubro de 1929, a queda das ações das bolsas de valores, principalmente a de Nova York, desencadeou uma crise mundial, gerando desemprego em massa. As indústrias e o comércio, que apostavam na maior produção e venda de produtos, não esperavam que a população estadunidense reduzisse drasticamente as suas compras, né? Então, aí está citando esse episódio que marca a história aí quando se fala em crise econômica, essa crise, lembrando que já tiveram outras, né? E ao longo do tempo, várias crises ainda vão acontecer, mas essa crise de 1929 marcou aí a história, ok? Continuando. No enfrentamento dessa crise, o modelo de política econômico dos Estados Unidos teve de ser repensado, né? Então, mediante a essa crise, os Estados Unidos teve que pensar em novas estratégias para poder rever seu conceito, porque essa crise afetou não só os Estados Unidos como o mundo, então teve que ser repensado aí em novas estratégias, né? Falando aí de forma economicamente. A não intervenção estatal foi substituída por uma série de programas assistencialistas que procuravam amenizar os efeitos das altas taxas de desemprego. Foi uma das coisas aí que mais afetou durante essa crise econômica, foi o alto índice de desemprego. Então, os Estados Unidos ele teve que repensar, principalmente para dar uma segurada nesse índice aí de desemprego, ok? Na página 31, vem um outro assunto falando de recuperação e consolidação econômica, né? Como que após essa crise, principalmente da Bolsa de Valores de Nova York, como pós essa crise, como que foi feito esse novo pensar, essa nova recuperação e consolidação econômica? Então, vamos lá. A recuperação econômica dos Estados Unidos foi rápida e bastante, para que em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, está falando aí de 1939 e 1945, o país vivenciasse novamente um intenso crescimento, tá? Então, dentre essas medidas que os Estados Unidos teve que tomar para poder haver essa recuperação, a gente está falando aí do Plano Marshall, tá? Programa estadunidense para a recuperação financeira dos países da Europa Ocidental, arrasado pela guerra. Colocou os bancos nacionais como grandes credores e suas indústrias como abastecedoras de maiores partes dos produtos vendidos para o continente devastado. O Plano Marshall foi conhecido como Programa de Recuperação Europeia e seu objetivo era financiar e reconstruir a reconstruição dos países aliados da Europa nos anos seguintes. A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, de modo a evitar o avanço do socialismo no continente, ok? Os Estados Unidos se consolidaram aí, então, como a maior potência econômica e industrial no mundo a partir dessas novas, né,
desse novo pensar, dessas novas estratégias aí usadas após a crise de 1929. Na página 33, fala aí, ó, a grande recessão e o crescimento de outras economias. Lógico, tá? Tá citando aí outros países que também, após crises econômicas, o que fizeram, tá? Quais esse crescimento dessas outras economias? Ó, os Estados Unidos já enfrentaram várias crises econômicas, com maior e menor impacto sobre o seu mercado interno e mundial. Uma das maiores notáveis ocorreu em 2008 e ficou conhecida como Grande Recessão, caracterizada pela explosão de bolhas no mercado imobiliário estadunidense. Então, aqui vem citando outros países, né, grande recessão, crescimento de outras economias, não só dos Estados Unidos, como, por exemplo, da China, entre outras. Ó, aqui vem falando do Brasil, aqui vem falando da China, da África do Sul, Brasil, Rússia, Índia. Então, são países que conseguiram aí passar por momentos de crise, tá? E conseguiram se superar, beleza? Então, vocês dão uma olhadinha no texto, do início ao fim, tá? Que tem vários exemplos aí para vocês interagir aí com o conteúdo de forma completa. Um outro assunto vem falando do domínio contemporâneo, né? O fim da Guerra Fria, 1945-1991, reforçou o domínio dos Estados Unidos sobre suas tradicionais áreas de influência e a expansão sobre os países ex-socialistas. No entanto, mais recentemente, a emergência de países como a China, com elevada competitividade econômica, colocou em xeque a posição hegemônica estadunidense. Ainda assim, os Estados Unidos constituíam protagonistas de muitas decisões geopolíticas, principalmente. Nesse texto, temos aí vários exemplos, tá? Das decisões geopolíticas e o porquê disso. Então, por exemplo, por que os Estados Unidos ainda têm esse domínio, né? Considerado aí a superpotência, que é os Estados Unidos. Ó, cedia a Organização das Nações Unidas, tá? Tendo cadeia permanente no seu Conselho de Segurança. Tem poder de decisão na Organização Mundial do Comércio, o OMC, tá? Participa do importantes blocos econômicos, possui o mais bem equipado exército do mundo, com mais de 1 milhão de soldados e armamentos avançados. Tem o dólar americano, que é a principal moeda nas cotações de preço e reserva de controle cambial internacional. Mantém a língua inglesa como uma das mais faladas no mundo e mantém como padrão em negociação comercial internacionais. Domina a indústria da cultura da massa, domina a indústria de cultura de massa, por exemplo, tá? Por meio aí das suas altas produções em Hollywood, né? Que ocupa aí o topo de maior produção cinematográfica do mundial. Difunde o seu modo de vida por meio de rede de fast food e produtos como refrigerante, roupas e artigos de tecnologia. A gente sabe que o mundo inteiro usa, né, esses produtos. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia. A gente vê pessoas usando, seja um equipamento, uma tecnologia, né, fabricada dentro do país, como uma roupa, falar de um alimento, consumir determinados alimentos, que faz parte aí toda dessa rede de fast food americana, ok? Depois vem falando aí de industrialização, transporte e agronegócio. A industrialização dos Estados Unidos começou no final do século XVIII e se concentrou no nordeste do território, na região dos Grandes Lagos e do Oceano Atlântico. Um destaque inicial para a indústria têxtil, né? Tem até aí no livro de vocês a imagem dessa indústria. Lógico que isso aí já aqui mostra uma indústria antiga, né?
que a indústria têxtil ela foi uma das primeiras a indústria a se instalar, né? A gente está falando aí de uma imagem que é de uma indústria antiga, mas a gente sabe que hoje, não só a indústria têxtil, mas diversas outras indústrias se espalharam aí dentro do país, ok? Depois vem falando das regiões industriais, página 37. Tem um mapa mostrando aí a concentração desses polos industriais dentro dos Estados Unidos, tá? Então, vários motivos levam dentro dessa concentração desses polos industriais. Por que foi escolhido essas duas áreas aí de super importância para a construção dessas principais indústrias? Então, dentro do mapa mostra isso para vocês, tá? Dê uma olhada aí no mapa. E esse mapa mostra aí a grande concentração, né? Vem chamado aí de o cinturão das indústrias ou manufaturas, né? Correspondendo às regiões industriais dos Estados Unidos. Então, peço a vocês que dêem uma olhada aí nesse mapa. Na página 39, cinturões agrícola, tá? Tem um gráfico que mostra aí desde os Estados Unidos, Brasil, tá aí, ó. Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Argentina, Índia, Indonésia, Austrália, Tailândia e Malásia. O gráfico mostra os 10 maiores exportadores de alimento, tá? E nessa mesma página mostra os principais alimentos produzidos dentro desses países, né? Quais são os principais alimentos exportados por esses países? Então, é muito interessante aí vocês darem uma olhada nesse gráfico, mostrando, até mesmo porque o nosso país se encontra aí, né, como o segundo maior país que exporta vários produtos. Aí tem, ó, o frango, a carne bovina, a soja, o milho, o café, uma infinidade de produtos que são exportados por esses países. Tá bom, meus amores? Espero que esteja ajudando aí a vocês, seguindo aí com o conteúdo. Segue a rotina de vocês normalmente e em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Beijo!